professor Guilherme, ele é profissional da saúde há 20 anos, especialista em administração hospitalar, mestre e doutor em ciências da saúde, graduado em radiologia. O professor Guilherme também é autor dos livros Manual Prático de Radiologia, Manual Compacto em Radiologia e Radiologia Convencional, a Arte de Posicionar. E também é professor e coordenador de curso na Faculdade Método de São Paulo, a FAMESP. E a gente está batendo um papo aqui com o professor hoje, falando dessa questão da indústria do turismo, como São Paulo se prepara para receber o turista, essa questão da hotelaria. E a gente está falando aqui até dos grandes problemas de uma cidade do tamanho de São Paulo, que aqui tudo é grande, nada é pequeno. O problema no transporte é chocante, o problema do saneamento é complicador, o problema da segurança, é a água, é tudo grande. Né? Exatamente isso. E para nos acompanhar aqui? Isso, aqui na Rádio Baru, que é a web rádio que a gente faz, compartilha e curte. Isso. E o nosso ouvinte, ele pode acompanhar o programa Falando de Gente todos os dias, das 15 às 16 horas. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, apresentado pelo Marcos de Paula e de Giuseppina Rischioni. O nosso site é o www.radiobarucfm.com, Face radiobarucfm.com, e-mail baruc.cruz@gmail.com, twitter.com/radiobarucfm ou entrar em contato pelo telefone 11 23 61 7940. Repita. 11 23 61 7940. Obrigado. Então, professor, o que a gente está falando? Como é que é toda essa percepção, ou falta dessa percepção, que é importante sim, preparar desde o seu funcionário que está no extremo da cidade, num bairro periférico, mas não somente aquele que está atuando na Zona Sul de São Paulo, num hotel 5 estrelas, 12 estrelas, 15 estrelas. Como é que é isso? Então, Marcos, a gente vê que realmente o que a gente sente é uma falta de cultura, uma questão cultural de educação. Não posso culpar as pessoas que não tiveram a educação para aquele fim. Então, é por isso que grande parte dos problemas, a educação está envolvida, ela permeia nesses problemas de cidades, enfim, e culturais. Então, quanto gestor, eu preciso me preocupar com isso, ainda mais enquanto eu tenho um número importante e um grande potencial para trazer mais recursos para a minha cidade. Então, a gente precisa ter um olhar especial em relação a essa relação funcionário-cliente. Independente se ele é de alto poder aquisitivo, se ele é de médio ou se ele é de baixo poder aquisitivo. As pessoas elas têm que serem atendidas da mesma forma. Então, esse olhar precisa ser assim, bem aprofundado, e essa reflexão ela precisa ser feita tanto pela população em si, pelos paulistanos, quanto os empresários. E uma coisa que o Marcos traz assim, muito interessante, que a gente volta a São Paulo mesmo. São Paulo, ele foi um apóstolo que era um símbolo da gentileza, do acolhimento dele. Então ele tem uma grande, a gente tem uma grande lembrança dele em relação a esse apóstolo que foi muito gentil, muito acolhedor. Então São Paulo em si, ela às vezes até sem ter a população ter essa informação, mas ela é acolhedora. A gente foi muito bem acolhido aqui, minha família, eu sempre fui muito bem acolhido pelos paulistanos. Então a gente tem que aproveitar esse acolhimento e tentar dar uma parada nas arestas, verificar o que pode trazer melhores resultados para essa cidade, e aí sim a gente conseguir chegar de fato em melhorar essa qualidade desse atendimento, e aí trazer melhores números de turistas, de valores para a cidade. Isso depende mais da conscientização do empreendedor, dos proprietários, por exemplo, do segmento de bares e restaurantes. Mas aí a gente vai para tudo, né?
qualquer tipo de comércio, qualquer tipo de prestação de serviço. Eu acho que passa por isso. Que nem hoje, eu não sei, mas São Paulo sempre foi caracterizada assim pela indústria do turismo de negócios. Muita gente vem para congressos, né, seminários, tal. E isso acho que ainda continua sendo forte de São Paulo. Sim. Né? Como diferente do Rio. Eu acho que a indústria, o interesse maior pelo Rio é o quesito mesmo, desculpa, a cidade, o ambiente, o visual, né? Exato. Eu acho que tem essas peculiaridades, não tem? Tem. Então, São Paulo, a gente sabe que grandes empresas estão aqui, grandes seguradoras, grandes bancos. Então, ela faz com que a movimentação financeira seja bem maior em relação aos outros estados. Tem o privilégio em relação ao aproveitamento dessas trilhas que viraram grandes vias, que vão fazer, hoje a gente tem um maior movimento de caminhões, carros. Falta o trem, como a gente já havia falado. Então a gente vê que ela foi favorecida desde o início, porque a gente tem uma história que vai privilegiar esse desenvolvimento. Então, como o Marcos já havia falado, a gente tem que olhar muito bem para isso, fazer um planejamento, porque São Paulo não estava em 16º, ela estava com colocação melhor. Hoje, na revista Exame, por exemplo, eu estava olhando os números, São Paulo passou para 16º. Então, daqui a pouco a gente não está mais em 16º se a gente não tem esse olhar em relação a como é que eu estou também acolhendo as empresas, o empresário. Qual é o tipo? Dessa infraestrutura. Não dá então, essa... Mas, professor, eu percebo que esses empresários, eles enxergam essa capacitação como um custo. Uhum. Então, quando eu parar de pensar que isso é um custo, eu acho que aí sim reverte a situação. Certo. Né? Porque quando a pessoa ela é bem acolhida, ela não só volta no local, como ela também indica para outras pessoas. Sim. Então, ele com certeza, ele vai ganhar muito mais. Sim. Né? Sim. Do que o que ele já ganha no seu dia a dia. Sim. Aí, Pina, tu trouxe uma outra questão importante também que eu sempre levo em consideração, que é o seguinte: as pessoas, os empresários, as pessoas vêm para São Paulo, entre aspas, para ganhar dinheiro. Só que eles, muitos, não tem aquela consideração com a cidade. Então, há também uma falta de política de gestão em relação, vai te estabelecer aqui, perfeito, vai colocar aqui a tua sede, mas vamos ver o que tu pode ajudar em relação à cidade. Quer dizer, ele contribuindo também para a melhoria da cidade. Exatamente. Aí vem a questão, uma outra questão que eu sempre trago também, que a gente tem um número grande de acidentes, principalmente de idosos, em relação às calçadas. Nossa, São Paulo a gente não tem calçada. Então a gente é só a Avenida Paulista ali, porque aí vai aparecer na TV, Isso. que tem uma calçada apropriada, adequada, razoável. Nem assim tá o ideal. Exatamente. E o restante de São Paulo não tem como assim um idoso caminhar, um deficiente caminhar nas calçadas de São Paulo. Pode cair, machucar o dedão no olho, a mão, bater a cabeça. Não, eu caí, verdade, eu caí na calçada e ainda estou com reflexo ainda. Um número muito alto de acidentes de calçadas. Então não é só no trânsito, é na calçada também. E aí a relação da calçada com a prefeitura é eu quanto proprietário e a prefeitura. Então tem uma porcentagem de cada um, mas a gente tem que tomar iniciativa. Claro. Tipo, vamos fazer um trabalho aí, vamos arrumar, deixar as calçadas adequadas, não só para o paulistano, para o turista, a gente, sei lá, dilui no IPTU, enfim, vamos trazer um resultado que a gente consiga ver. Porque, na verdade, o que está acontecendo é muito tributo, que hoje a gente nem sabe para onde está indo, e a gente não consegue ver o retorno daquilo ali. Então, começar também a desenvolver essa urbanização da cidade. Não é só o atendimento, é a questão também de como está a minha casa para eu convidar as visitas. Então tem muito isso também, que é um trabalho amplo que tem que ser feito, de planejamento estratégico. E bem articulado, né? Porque muito bem articulado. Quando você está falando, por exemplo, a questão da acessibilidade, da mobilidade,
a gente chega com clareza a perceber que a gente está falando de saúde também. Pô, quantas e quantas situações a pessoa não fratura por uma queda, fratura o pé, machuca não sei o quê. Isso tudo é despesa também, sem dúvida nenhuma. Despesa, Olha um só como é que atendimento de fica saúde. isso, não é? Exatamente. Então, agora falando em saúde, agora vem uma pergunta. E a cidade está preparada para atender esses turistas na área da saúde? Bom, Como que é isso? Né? Porque assim, eu já vi situações de pessoas que saíram do país e que foram muito bem atendidas lá no setor público, né? E aqui em São Paulo, como que é isso? então, hoje a gente tem praticamente aí um pouco mais de 40 hospitais aqui na cidade de São Paulo, entre públicos e privados. Nós temos clínicas também de atendimento, mas em relação ao hospital, assim, a gente vê que tem hospitais de referência, que são hospitais, inclusive, que são dos melhores hospitais do Brasil. A gente vê que os pequenos, os médios, eles estão preocupados em atender aos organismos internacionais em relação a critérios de qualidade, de atendimento. Então, a gente vê essa preocupação dos hospitais em se transformarem e participarem das organizações internacionais de qualidade de atendimento. Isso Passa até por aqueles selos de acreditação. Acreditação, Passa perfeito. por isso também. A ONA, por exemplo, é um exemplo que a gente tem de acreditação. E, então, que corresponde a um selo de garantia. Um selo de garantia. É isso. Uhum. E aí só o que eu percebo assim, ó, é que está faltando informar para o turista, informar para a população em relação a onde estão aqueles centros especificamente e qual é o atendimento que aquele centro, aquele hospital, aquela clínica oferece. Um exemplo assim, ó, muito interessante, das poucas cidades do Brasil que tem recursos e tem retorno financeiro em relação a turismo, São Paulo, a gente não consegue ver, por exemplo, no aeroporto, na rodoviária, nos lugares onde as pessoas chegam, um atendimento ao turista. Por exemplo, o Rio de Janeiro, cidades turísticas, a gente vê lá um local onde está a Secretaria do Turismo, está fazendo o acolhimento desse turismo e desse turista e ele está apresentando uma proposta. Por exemplo, nós vamos oferecer um passeio dos mais de 150 museus que a gente tem em São Paulo. Por exemplo, nós vamos escolher ali 50 museus e a gente vai levar vocês de ônibus, de van, para conhecer a história e conhecer esses museus. Então, isso é um exemplo. Entre teatros, enfim, e outros pontos turísticos, a gente não vê. E o turista, como a gente já falou, está trazendo um recurso importante para a cidade. Aonde está o acolhimento desse turista em relação a esses pontos turísticos? Então, aonde que está? A gente sabe que tem museus maravilhosos, alguns estão em reforma, mas grande parte deles a gente desconhece. Então, se a gente desconhece... Imagina o turista. Imagina o turista. Tipo, ele tem que adivinhar as coisas, ele tem que procurar na internet, não tem nada ali pronto para ele, como se trata geralmente um turista nas outras cidades. Principalmente as que investem em turista. Então, né, professor, às vezes você desembarca, que nem em São Paulo, né, você até tem um local ali, informações turísticas, até escrito também, né, em bilíngue, em inglês e tal, que o turista pode chegar até ali, pegar um folder, se informar sobre o que tem. Mas eu acho que você está comentando uma operação mais focada nesse turista, né? Exato. Porque o acesso a essa informação tem. Você consegue até na rodoviária, acho. Você pega um folheto lá da Secretaria de Turismo, né? E lá tem o circuito tal, tal. Mas acho que falta ainda aquela coisa mais focada, né? Mais, ou então, existe também aquela questão, né? O turista, a maior parte desse turismo, eu acho que são dados, né? Levantamento mesmo. Chega a São Paulo como? Primeiro é rodoviário? Não sei. Segundo é aéreo? Não sei.
terceiro com o seu próprio carro, não sei, mas acho que deve ter um mapa disso, não tem? Eu acredito que sim, que a própria gestão do município, a Secretaria de Turismo consiga fazer. Isso, mas a gente não tem... Que é uma estratégia para estabelecer uma política de Estado até. Sim. Então, exatamente, só para reforçar, aqueles locais são muito tímidos, que existem lá para atender esse turista, não trazem algo objetivo. Por exemplo, aqueles ônibus que a gente vê, ônibus que tem até que são descobertos no andar superior, que as pessoas fazem os passeios nas cidades, que são, não só nas cidades que são de países desenvolvidos, mas de algumas cidades do Brasil. A gente vê esses passeios diariamente, pegando esse turista e fazendo o trânsito entre museus, entre teatros. Então isso a gente vai ter que também fazer um planejamento em direção a esse público aqui. Esse circuito já existe da República. Existe o da República. Não sei bem por onde vai, mas tem algumas coisas sim, assim, né? Mas a gente vai ter que explorar outros caminhos, outros pontos turísticos. Para a gente ver aí, tem mais de 150 museus em São Paulo que são importantes. Você acaba concluindo, né, que atrativos também que não faltam em São Paulo. Não faltam. Parques. Parques, são áreas que você pode estar contemplando jardins belíssimos. Exato. Não é só o zoológico. Exato. Não é só o horto. Quer dizer, olha aqui, essa região tem muitos restaurantes e tal. Olha o desdobramento disso tudo. E a própria Europa, por exemplo, os países europeus faturam muito dinheiro em cima desse turismo, que é visitar pontos turísticos, apresentar início, né? A primeira indústria, será que ainda é? Há muito tempo eu sei que era assim. A primeira indústria da Espanha era o turismo. Olha só o potencial disso. Então a gente acaba entendendo que nem numa cidade como São Paulo, com todos os seus desafios, essa complexidade toda, é uma cidade que pode se desenvolver muito ainda no quesito indústria turística, né? Eu acho que não é só de negócio. Aí entra até esse Convention Bureau, que eu acho que também articula um pouco isso, não é? Uhum. Convention Bureau, acho que trabalha essa questão de turismo também. É a questão dos negócios. Aqui um grande congresso anual, outro, e o calendário de eventos de São Paulo é muito grande. Mas é como você está falando, tem gente até do interior que vem quase todo final de semana para assistir uma peça, um show aqui. Quer dizer, tudo isso é o turismo, né? Que a pessoa não vem só para o show. Do show ela vai jantar, depois fica à tarde ela vai se hospedar no hotel, olha, e no outro dia de repente sabe que tem uma exposição legal, não sei onde ela vai. Olha como que se desenvolve isso, se desdobra isso, né? Marcos, estamos chegando ao final do programa e você pediu para o professor falar um pouco mais, né? Então, professor, no início aqui o professor fez um comentário que eu achei belíssimo. Belíssimo em quê? A gente está vivendo um momento, infelizmente, que alguns gestores do nosso país estão desqualificando um pouco, não diria, bastante a nossa história, deixando de lado alguns valores, alguns conceitos, e eu até me permito, né, a dizer para vocês o quanto que isso vem incomodando muita gente que está consciente, né, muita gente que está atenta. A gente não espera de um gestor que ele acerte sempre, mas que ele não erre em coisas assim que seriam tremendamente evitáveis, né? E essa questão indígena, por exemplo, eu acho que a gente deve tomar um cuidado maior, sim, sabe? A gente está falando de uma cultura que é uma cultura belíssima, que tem muito a ver com a nossa história. E hoje o professor Guilherme, que veio aqui no estúdio hoje falar sobre a sua experiência enquanto turista, que já foi, e a gente bateu um papo aqui de quase 1 hora, falando de toda essa necessidade de um olhar melhor para o turismo, o que é a preparação dessas pessoas que atendem o turismo aqui na nossa cidade de São Paulo. E agora há pouco, no início do programa, ele comentou sobre os caminhos que esses índios fizeram inicialmente aqui na nossa capital. Caminhos importantíssimos, que não é, pela fala dele, ele vai comentar aqui novamente, não era um caminho só para sair de um local para chegar em outro, mas tinha toda uma preocupação até passar por onde. Por que esse caminho? Qual é a relação com as estrelas? Que eu acho que eles se preocupavam muito com isso. Se preocupam. Qual é a relação com o universo como um todo?
Então eu achei muito bonito. Por isso que eu estou pedindo para o professor repetir isso para a gente. Perfeito. Não é isso? Obrigado. Exato. Então, São Paulo, assim como muitas cidades, a maioria das cidades que se desenvolveram no mundo todo, foi em consequência, às tribos indígenas. E a própria medicina também usa muito da experiência, dos experimentos da cultura indígena. E aqui em São Paulo, isso, como o assunto é focado também mais em São Paulo, a gente traz um pouco dessa história indígena importante dessas... Porque, assim, São Paulo, quando foi colonizada ali que foi, na verdade, que foi fundada mesmo pelos jesuítas, eles se apoiaram muito e ela foi fundada praticamente cronometrada, usando toda a alma, o conhecimento indígena, porque índios, por exemplo, que já migravam aqui, Tibiriçá, depois teve a filha Bartira e aí casou com o João Ramalho, que foi um paulista brasileiro que acabou agregando essa cultura, e eles sempre valorizaram, os jesuítas seguiram muito e valorizaram essa cultura indígena. Que depois a gente vê o fato de vir os bandeirantes, de vir com o comércio, com a escravização desse indígena que veio também estimulada pelos europeus, a gente vê que foi um crime o que fizeram com os índios e o que fazem com os índios até hoje. Então, São Paulo, ela poderia dar um grande exemplo, assim, em relação ao que o próprio o Marquês do Pombal fez em 1758, que ele suspendeu, ele parou totalmente aquele comércio e a escravização dos índios. E isso deu um baque muito grande na economia, porque grande parte da economia de São Paulo estava dependendo daquele tráfico de índios. Então o Marquês do Pombal veio e disse, vamos parar com isso aí, agora a gente vai ter que se reinventar, vamos focar em outras coisas, um outro tipo de relação, um outro tipo de economia, que isso não tá rolando, tá contra os meus princípios, entende? Então, daquele grupo que estava ali no poder e que ele conseguia manter, ele propôs essa reflexão. Então, eu acho que a gente tem momentos que a gente precisa parar, refletir, fazer um planejamento. O Marcos trouxe uma questão que não é só lá no Sul, mas as cidades que acabaram dando certo, que hoje a gente vê que realmente se desenvolveram, eles fizeram um planejamento estratégico. Nós temos os gestores como criadores, pensadores, mas a gente tem que colocar para o povo a uma consulta pública, e o povo em geral e aquele público específico, ele precisa escolher democraticamente o que ele quer para São Paulo daqui a 10, 20, 30, 50 anos. Uma perspectiva séria e responsável de participação popular. Exato, exatamente. Representatividade. Então, é o povo que tem que escolher aquele nicho. Claro que, por exemplo, assim, a parada LGBT, por exemplo, eu me lembro que no início totalmente, a maioria era contra. Depois ela se transformou num dos maiores eventos de São Paulo. E aí o administrador começa a olhar com outros olhos esse evento, assim como a Fórmula 1, os jogos de futebol, o Carnaval agora que está se tornando um grande evento. O brasileiro também já foi, mas agora cada vez sempre foi, mas cada vez está maior. Então esses eventos que estão fazendo os olhos dos gestores brilharem, a gente precisa dar essa atenção especial, entende? Fazer uma parada de reflexão e colocar não só a população em geral, mas aquele público que participa, aquele público que valoriza, como eles estão em relação àquele evento, o que eles estão precisando de suporte, e fazer esse planejamento, porque senão a gente fica assim, sempre apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. E aí São Paulo não pode continuar nessa perspectiva de... Na maioria das vezes é uma postura reativa. Efervescência do progresso, porque tem economia boa, porque tem um monte de gente circulando, mas a gente já baixou para 16º na colocação. Então, aí até você falando desses grandes eventos, tem a questão da segurança, né? Exato.
Tá tudo atrelado, né? Tá tudo né? atrelado. Professor, quem quiser saber mais sobre isso, querer se informar melhor sobre isso, pode deixar aí o seu facsímile, qual é o endereço do seu pombo correio, por favor. Bom, muito A obrigado. gente já está na reta final aí do Falando de Gente. Eu tenho o meu nome nas redes sociais, está como Professor Alberto. Eu tenho um site que é www.guilhermealbertorodrigues.com.br. Repita, por favor. www.guilhermealbertorodrigues.com.br. Professor, obrigado por compartilhar com a gente esse conhecimento. Adorei, achei muito proveitoso. Acho que também quem está nos ouvindo e quem está nos acompanhando também deve ter vibrado muito com isso. E agradecer em especial essa informação com relação à importância dessa cultura indígena. Perfeito. O quanto que eles se preocuparam em cuidar desde o primeiro momento, por exemplo, que a gente falou aqui da cidade de São Paulo, mas de toda e qualquer outra cidade. O quanto que é importante a gente pensarmos e olharmos melhor, né? Mais responsavelmente para essa cultura. E parabéns, saúde, felicidades. Hoje nós entrevistamos aqui no Falando de Gente o professor Guilherme Alberto Rodrigues. O professor Alberto, a Pina deixou cair Uma caneta. um bloco aqui. O professor Guilherme Alberto Rodrigues, ele atua na área da saúde há mais de 20 anos, é especialista em administração hospitalar, mestre e doutor em ciências da saúde e graduado em radiologia. O professor Alberto também ele é autor dos livros Manual Prático de Radiologia, Manual Compacto em Radiologia e Radiologia Convencional, a arte de posicionar, que eu já expliquei o que é esse posicionar, que não vou voltar a falar de novo. Hein? E é professor e coordenador do curso na faculdade, coordenador de curso da Faculdade Método de São Paulo, FAMESP. Obrigado de novo, saúde, felicidades. Volte outras vezes, venham trocar essas ideias com a gente aqui, que foi muito bom. Parabéns. Né, Pedro? É isso mesmo, muito E obrigada. saúde e felicidades para todo mundo aí que nos Isso. acompanha. Muito obrigado. Eu que agradeço.